Olá gente, bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos estar trabalhando o dimensionamento de extintores de incêndio nas instalações, ok? Então vamos lá. Eu separei aqui a IT21, que está disponibilizado para vocês também no Classroom, assim como uma outra apresentaçãozinha que a gente vai estar usando ela no decorrer da aula de hoje, tá? Então eu queria falar um pouquinho sobre sistemas de proteção por extintores de incêndio, mais especificamente a IT21, ok? Bom, deixa eu trocar essa coisa aqui que é melhor essa aqui, pronto, essa aqui é melhor, né? Isso, pronto. Aqui já está grifadinho, está bonitinho. Bom, gente, falando um pouquinho então, o objetivo da IT21 basicamente é estabelecer os critérios, né, para proteção contra incêndio, considerando extintores portáteis ou sobre rodas, e evidentemente para o combate a princípios de incêndio. Essa norma ela se aplica a todas as instalações, com exceção das residências unifamiliares, aquele que só tem uma família, uma residência, uma casa, por exemplo, mas já um prédio, um apartamento, ou apartamento dentro dele não, mas o edifício onde está o apartamento, esse sim, esse também é abrangido por essa IT, tá? Depois ele vem aqui sobre procedimentos, a capacidade extintora. Antes de falar propriamente dito em capacidade extintora, eu queria ver se eu consigo abrir aqui rapidamente para vocês. Deixa eu ver, capacidade extintora e abrir com o jornal. Pronto. Queria mostrar aqui um pouquinho essa apresentação de capacidade extintora que também está lá disponível para vocês, tá? Aqui eu falo um pouquinho sobre capacidade extintora. Antes eu dava uma aula sobre isso, mas eu achei melhor não trabalhar muito esse tema, não, né? Ele fala um pouquinho dos extintores, tal. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho, né? Bom, o que é a capacidade extintora? É a eficiência do extintor de incêndio, né? Ou seja, o quanto aquele extintor de incêndio consegue apagar um fogo, né? O tamanho do fogo que aquele extintor consegue apagar, tá? Então, existem alguns métodos de ensaio para determinar essas capacidades extintora. Evidentemente, quando a gente fala em capacidade extintora, por exemplo, o que diz a norma? Então, assim, esses engradados aqui, né, de 50 elementos, de 45 por 45 por 500 milímetros, tá? O fogo nesse elemento aqui, o extintor 1A, ele consegue apagar esse fogo. O 2A consegue apagar o fogo proporcional a uma quantidade de material ensaiado maior, 78 elementos, tá? O 4A, fogo maior ainda, e o 6A maior ainda, tá? Então, basicamente, essa é a ideia da capacidade extintora. Se a gente falar em 1A, é uma chama, eu acho que eu tenho aqui o tamanho da chama, não, deixa eu ver, tenho só para B. Para A eu tenho a questão dos blocos, eu não lembro o material, viu gente, mas eu acho que é madeira mesmo, ou alguma coisa assim, um composto padronizado, né? Então, à medida que vai subindo esse 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 20A e 30A é o tamanho do fogo que aquele extintor, aquela unidade extintora tem capacidade de apagar. Mas isso com digamos assim, uma pessoa perita, né? Uma pessoa que tem conhecimento, tá? Não é um leigo não consegue apagar. Um leigo talvez com um extintor de 30A, talvez não consiga apagar esse foguinho aqui pequeno aí com 50 elementos, tá? Então, não é um teste de leigo, tá? Já a B, a B ela tem dos 5B, 10B, 20B, 40B,
80B, 120B, 160B. Agora, ele usa um combustível que é o N-heptano. Eu nem conheço esse combustível, tá? Mas é um combustível padronizado. E agora nós temos o tamanho da chama mesmo. Então, por exemplo, o 5B consegue apagar uma chama com 4 metros de altura. Na realidade, numa piscina de 1,15 metro quadrado, com 58 litros de N-heptano. Já o 10B consegue apagar 6 metros de chama, é uma piscina com 2,3 metro quadrado, com 117 litros. O 20B, 9 metros de altura, 4,65 metro quadrado, com 245 litros de N-heptano. O 40B chega a 12 metros de altura, 9,3 metros quadrados, com 475 litros de N-heptano. O 80B chega a 18 metros de altura o fogo, com uma piscina de 18,6 metros quadrados, com 950 litros de N-heptano. 120B, 22 metros de altura, com 27,85 metros quadrados de uma piscininha, com 1.420 litros. E o 160B chegando a 24 metros de altura, 37,2 metros quadrados a piscina, com 1.895 litros de N-heptano. Tá, então, isso é característica de capacidade extintora para agente extintor do tipo B. O tipo C já não é bem isso. O tipo C, na realidade, verifica-se apenas o extintor, o elemento de extinção, o agente extintor, ele conduz ou não a eletricidade. Se ele conduz a eletricidade, ele não é apropriado para C. Se ele não conduz, ele é apropriado para C. Okay? Isso é só a questão de condutividade. É feito um ensaio para ver se existe condutividade elétrica aqui. Né? Então aí vem... bom, isso aqui a gente vai ver alguma coisinha, mas enfim. Extintores à base de bicarbonato de sódio, LBC. Aí tem o de 12 kg. Ele tem um peso aproximado de 17 kg. Mas o mais importante é que a notação dele vai ser assim, ó, 20 BC. Ou seja, o bicarbonato de sódio, o BC, ele é resistente, ele não conduz eletricidade e ele tem uma capacidade de 20 B de extinção. O de água, ele não tem capacidade para eletricidade, tanto é que não tem o C aqui, mas nesse caso aqui de 10 litros ele é 2A. E o de fosfato monoamônico, né, polivalente, ele é um pó ABC, tá? Então ele é um 4, nesse caso de 4,5 kg de carga, ele é um 4A, 80B, C. Ele pode ser usado com capacidade extintora de 4A para sólidos, 80B para líquidos e gases, e C, ele não conduz eletricidade. Tá? Então tá aqui, ó. O 4A é o tamanho do fogo na classe A, o 80B é o tamanho do fogo na classe B, e o C é que ele é adequado, ele pode ser utilizado em materiais eletroenergizados. Né? Bom, essa parte aqui eu vou pular, porque é a IT do bombeiro. Né? E essa parte de extintores aqui fica por um outro dia. Eu posso até voltar na capacidade extintora. É que eu queria só dar uma passada para poder falar da capacidade extintora aqui. Então, o que a norma define? Ele define um mínimo de capacidade extintora, independente de qualquer coisa, existe um valor mínimo, menos que isso não pode ser usado. Né? Então, por exemplo, para extintores portáteis de água, ele define 2A. De espuma mecânica, ele define 2A, 10B. Que a espuma mecânica pode ser usado para líquidos, né, inflamáveis. Então ele vai ter que ser um 2A, 10B. Para CO2, 5BC. CO2 ele pode ser usado em eletricidade, então está aqui, mas é um 5B. Esse é o mínimo, tá? Para pó BC, 20BC como mínimo. Para pó ABC, 2A, 20BC. E para halogenados, 5BC. Isso são para os extintores portáteis. Tá? Agora, sobre roda, as capacidades elas mudam um pouquinho. Mínima. Tá? Pode ser mais que isso, menos não.
Então, por exemplo, o de água é 10A. O de espuma mecânica é 6A 40B. O de CO2 é 10BC. O pó BC é 80BC para extintor de sobre roda. E o ABC é de 6A 80BC. Tá? Então basicamente essas são as capacidades extintoras mínimas que pode ter num projeto de combate a incêndio assim, do bombeiro, né? Menos que isso não pode. Bom, eventualmente pode ser que seja necessário níveis mais elevados do que esse que eu apresentei como mínimo, mas aí é em função das características do projeto e necessidade. Então pode ser que o projetista ache que possa colocar maior, e pode ser que o avaliador de projeto do Corpo de Bombeiros considere que precisa colocar maior também, porque aquilo não atende ao requisito, né? Ok? Então tá bom. Os extintores portáteis devem ser distribuídos de tal forma que o operador não tenha que percorrer distância maior do que o estabelecido na tabela. Ou seja, eu estou nesse ponto, né? Se o risco for baixo, eu vou caminhar 25 metros no máximo para achar um extintor. Tá? Se o risco for médio, eu vou caminhar no máximo 20 metros. E se o risco for alto, eu vou caminhar no máximo 15 metros. Eu tenho que achar um extintor. Então isso aqui é muito legal, gente. Muito legal. Deixa eu tirar a reguinha aqui. Esse aqui é muito legal. É muito importante. Se for extintor sobre roda, essas distâncias elas podem ser aumentadas. Na realidade, elas devem ser aumentadas em 50%. Ou seja, se for extintor sobre roda, eu vou poder usar não 25, mas 37,5 metros. Se for no risco baixo. No risco médio para sobre roda, 30 metros. E no risco alto sobre roda, mais 22,5 metros. Tá? Então isso daí é o sobre roda. Bom, a norma fala o seguinte: para proteção de líquidos inflamáveis, aí tem que seguir a IT35. A IT21 não é suficiente para tratar esse assunto. Tá? E nas cozinhas profissionais deve ser protegido por extintor de incêndio que utilizam de agentes supressores que consigam resfriar a gordura e o óleo vegetal comestível. Né? Basicamente são os extintores tipo K. Tá? Então a norma já prevê isso. Sobre as instalações e sinalização, os extintores instalados em paredes ou divisória, que é o mais comum, eles têm que estar numa altura de fixação do suporte de 1,60 m do piso. Essa é a altura do suporte, não pode estar a mais do que isso, nem deve estar a menos do que isso, tem que estar 1,60 m, o suporte dele tem que estar 1,60 m do piso, ok? E ele tem que estar, no mínimo, a parte inferior do extintor tem que estar no mínimo a 0,10 metros do piso, ou seja, 10 centímetros do piso, essa parte de baixo do extintor. É permitido a instalação de extintores em abrigo, é possível, tá? E eles sobre o piso, né? Na realidade são suportes que coloca sobre o piso, né? Desde que a altura, né, da base dele esteja entre 0,10 metros e 0,20 metros, ou seja, entre 10 e 20 centímetros do solo. Nesse caso aí, aqueles suportinhos de extintores direto no piso, eu acho que eu consigo colocar um aqui para a gente ver como que é, né? Quer ver? Suporte para piso, extintores. Eu particularmente não gosto extintores desse modelo, porque o pessoal pode manusear, pode trocar de posição, entendeu? Isso é terrível para a gente da segurança, porque você tem que garantir a posição dos extintores. Olha, tá vendo? Tem um suporte, aqui é sobre roda, né? Mas não.
Aqui tem esse suporte, tem esse aqui, bonitinho, tá vendo? Ó, esse aqui. Ou esse aqui também pode ser. Então, aí tem os vários tipos de suporte, esse, né? Então pode ser usado esses suportes aí, eles têm que estar de 10 a 20 centímetros do piso, base dele, tá? Devem ser instalados em locais acessíveis e disponíveis para um emprego imediato, lógico, né? O extintor tem que ser posicionado numa condição fácil de ser utilizado. Não pode ser instalados em escadas, né? E tem que estar sempre desobstruído e sinalizado. Na escada ele não pode ficar, ele pode ficar em patamar, escada nunca. Patamar ele pode, mas escada nunca, né? Será que a gente acha um extintor na escada? Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Extintor em escada. Pronto, vamos ver o que acontece. Não sei se vai aparecer, mas às vezes a gente começa a achar algumas coisas aqui interessantes, né? Aqui, ó, ele tá... Aqui tá absurdo, né? Ele tá... O extintor tá... Não, aqui tudo bem, ele tá no patamar. Patamar ele pode. Tá esquisito, mas ele pode. Ele não pode... Ele não poderia estar numa escada mesmo, né? Bom, a gente pode procurar. Aqui, ó, aqui ele dá a distância da altura da plaquinha, mas é 1,60 m do suporte, né? Se a gente procurar aí, a gente localiza, né? Instalação de extintores. Não vou me alongar nessas buscas, né? Porque não é legal, né? Mas tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma ideia. Aqui melhor, tá vendo? Aqui, ó. Então isso aqui já dá bem a ideia, tá vendo? Daqui até o suporte, 1,60 m, né? E aqui, ó, ele tem que estar a 10 centímetros, né, do piso. Ok? Muito bem. Na realidade a figura lá ela tá correta, tá? A posição do extintor ele tem que estar 1,60 m de suporte a no mínimo essa aqui, ó. Então eu posso fixar ele na parede daqui até aqui, tá? Isso é verdade, muito embora não é usual, né? Só em algumas raras exceções você vai ver ele mais baixinho, normalmente ele é alto mesmo, tá? Mas é possível sim, a norma permite. Deve ser instalado em locais, já foi. Não pode ser instalado em escadas, já falei também. Todos os pavimentos devem ser protegidos por no mínimo 2 extintores, na proporção de uma unidade para a classe A e outra para a classe B ou C. É permitida a instalação de 2 unidades iguais, desde que seja ABC. Então assim, lembra lá no ângulo? Não, vocês não. Não, sim. Lembra lá no ângulo? Lá tinha um patamar, um corredor. 2 extintores no mínimo, não pode ter menos do que 2 extintores naquele corredor. Sendo que um tem que ser o A, né? E o outro ele pode ser B ou C, ou BC, não tem problema, mas um tem que ser para A, tá? Agora pode ser 2 ABC, isso pode. É permitida a instalação de uma única unidade extintora da ABC, mas tem que ter 2, né? Quando o pavimento for com área menor ou igual a 50 metros quadrados, tá? Então se a gente considerar aquele pavimento, não o corredor, o pavimento. Então se a gente fosse considerar lá no ângulo, o corredor onde tem as salas, tinha que somar a área de todas as salas. E aí eu te falo que passa muito a questão de 50 metros quadrados. Os extintores de incêndio devem ser adequados à classe de incêndio predominante, e eles têm que estar intercalados na proporção de 2 extintores predominantes e 1 para a proteção do risco secundário. Ou seja, eu não posso deixar todos
o predominante é sólido, eu não posso deixar todos os sólidos juntos e depois todo o BC, ou B ou C junto, não pode, tem que estar intercalando. Né? Isso para proteção geral. Existe proteção específica, quando eu quero proteger um painel elétrico, aí aquele painel elétrico eu deixo um extintor classe C ali junto. Né? Aqui é legal o 5219, onde é uma coisa relativamente nova, é novo, na verdade é novo. Quando são aceitos... Aliás, deixa eu ver de quando que é essa norma aqui. Deixa eu ver se tem a data dela aqui. Aqui não tá. Acho que nem no final não tá. Mas ela aqui de... tá sim. Aqui, olha, é de 2019, do ano passado. Então, o que acontece? Eles entraram aqui com os extintores classe K, de incêndio classe K. Tá vendo? São aceitos extintores com acabamento externo em material cromado, latão ou metal polido, desde que possuam marca de conformidade com o Inmetro. Ou seja, o bombeiro aceitou desde que o Inmetro aceite. Tá? Eu não sei como que está essa questão junto ao Inmetro. Até não sei se eles baixaram alguma portaria. Até então os extintores tinham que ser vermelho aqui no Brasil. E eu acho que ainda não está padronizada essa questão aí. Tá? Então tá aí. Os extintores instalados em edificações sujeitas a vandalismo podem permanecer trancados em abrigos específicos. As chaves devem ser do tipo segredo único e permanecer em local de fácil acesso e localização. Mas isso tem que se submeter à avaliação deles. Tá? Eles têm que constatar a necessidade disso. Então é possível o quadro de extintor ficar trancado, mas isso depende de uma autorização do bombeiro. Tá? Eu penso que assim, em meios públicos talvez faça sentido. Mas você tem que ter quem use, né? Você tem que ter pessoas, digamos assim, se tiver um princípio de incêndio, ela vai lá, abre, pega e usa. Né? A aplicação é um pouco complicada. Aqui ele fala que a capacidade extintora lá, mínima, que é, ou mesmo de projeto, que é definida, ela não pode ser somatória de vários extintores, tem que ser um único extintor, tem que ter aquela capacidade extintora. Né? Então, por exemplo, lá quando eu falava, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um caso aqui, 20 BC, né? Eu não posso pegar e colocar 2 extintores aqui, se eu penso que se o projeto meu diz que de 20 BC, eu não posso colocar, sei lá, que é mínimo, né? Mas vamos pensar em eu preciso de uma capacidade extintora de sim. Então eu não posso, se eu tenho aqui 20 BC, eu não posso colocar 2 de 10, tem que ser um de 20 BC, tá? É mais assim, como se você encontrar no mercado uma de menor capacidade, não pode, tem que ser preservado o mínimo. E lógico que em função do projeto você sempre tem que ir tentando usar sempre a máxima capacidade que você consegue colocar. As capacidades extintoras já foi. Os riscos específicos devem ser protegidos por extintores de forma específica, independente da proteção geral. Então, aí é um conceito bem interessante. Quando a gente dimensiona extintores, normalmente a gente dimensiona pensando no geral. Então, aquelas distâncias para percorrer é a proteção geral. Aí existem as proteções específicas, que não tem nada a ver com a proteção geral. Então, assim, quando eu vou fazer o projeto, primeiro eu faço lá um overview, uma proteção geral. Depois eu volto no projeto fazendo as proteções específicas. Né? Então, o que ele define aqui? Onde que tem que ter proteção específica? Casa de caldeira de vapor, caldeira térmica, casa de bombas, casa de força elétrica, casa de máquinas, galeria de transmissão, incinerador, elevador, a casa de máquinas do elevador que fica lá em cima normalmente, escada rolante, casa de máquinas da escada rolante, onde tem o motor da escada rolante, quadros elétricos, transformadores, containers de telefonia, áreas, esses que ficam em terreno onde tem torre, né? Áreas destinadas ao armazenamento ou manipulação de gases ou líquidos combustíveis ou inflamáveis, locais com materiais metálicos pirofórico, aqueles metais que pegam fogo, né? E cozinhas profissionais. Tá? Então, tudo isso tem que ser protegido independente da proteção geral.
Ela faz também menção em relação à proteção de instalações com líquidos inflamáveis e combustível, gás liquefeito petróleo, que é o GLP, ou gás de cozinha, se você assim preferir, o gás natural, pátio de contêineres, heliponto, heliportos e outras instalações. Tá? Ou seja, ele não cita aqui, mas ele cita aqui onde você poderia estar aqui, tá? Poderia estar na relação. Precisa ter proteção para isso também. Mas aí isso daqui na realidade existe IT para cada um desse item, né? Então você tem que seguir as ITs, os requisitos das ITs específicas para cada um desses itens. Deve ser instalado pelo menos um extintor de proteção a não mais do que 5 metros da entrada principal da edificação e das escadas dos demais pavimentos. Então assim, entrou num pavimento, entrou numa edificação, não mais do que 5 metros do acesso já tem que ter um extintor. Tá? Essa é uma regra. Então olha só que interessante. Existe uma regra, de posicionamento, logo que você entra, existe uma regra das distâncias mínimas de percurso. Depois existem algumas regras do tipo de extintor que vai ter que ter. Tal. Em locais de abastecimento ou postos de abastecimento de serviço, né, os tanques combustíveis são enterrados, né, onde eles são enterrados, além dos extintores instalados por percurso máximo e risco específico, deve ser instalado mais 2 unidades extintoras portátil de pó químico, ABC ou BC, ou espuma mecânica. Tá? Então, onde tem tanques, onde tem tanques de combustível, né, enterrado, além dessas proteções, tem que ter mais 2 extintores, tá, adicionais. Extintores sobre roda. Não é permitida a proteção da edificação ou áreas de risco unicamente por extintores sobre roda. Ele tem uma área de abrangência maior do que o extintor portátil. Mas não é possível fazer isso. Né? O máximo na proporção é 50%. Né? Máxima proteção da metade da área total correspondente ao risco. E aí tem que ser complementado com extintores portáteis de forma alternada entre extintores portáteis e sobre rodas. Então não pode ser todos os sobre rodas ficam no local e todos os portáteis ficam, tem que estar intercalado isso. Lógico, dentro da necessidade também, tá, gente? Outra coisa é o seguinte, o extintor sobre roda, ele tem que estar protegendo somente o pavimento que ele está, entendeu? Não pode, tá aqui, ó, sua área de proteção deve ser restrita ao nível do piso que se encontra, né? Então ele não pode estar embaixo e proteger a parte de cima também, não faz nem sentido, até porque ele é sobre roda, né? A proteção de por extintor sobre roda deve ser obrigatória nas edificações de risco alto, onde houver manipulação e armazenamento de explosivos e líquidos inflamáveis ou combustíveis, exceto quando os reservatórios inflamáveis ou combustíveis forem enterrados. Tá? Então, assim, se tiver tancagem, é obrigatório ter sobre rodas. Tancagem com combustíveis, inflamáveis e combustível. Quanto à certificação e validação, né, os extintores têm que estar lacrados e com pressão adequada e possuir selo de conformidade do Inmetro, né, ou de empresa credenciada ao Inmetro. E o prazo de validade da carga, ou recarga, né, da garantia também de funcionamento, é estabelecido pelo fabricante, se ele for nova, pela empresa que está recarregando, né, assim, desde que homologada pelo Inmetro, tá? Isso é regido, na realidade esses prazos de validade são regidos pelo Inmetro, tá? Com prazo máximo. É isso, gente. A aula de hoje é só isso, um apanhado dessa norma aqui, tá? IT 21. E para a atividade, o que eu quero que vocês façam é um pequeno resumo para quantificação. Na realidade eu quero uma cola, não é nem resumo, é uma cola, né? Onde essa cola vai me dizer o seguinte: agora eu vou dimensionar numa planta a quantidade de extintores e eu preciso extrair algumas informações que a norma pede, e essas informações têm que estar nessa colinha para a gente poder usar para a próxima aula, tá? Mas fica como uma atividade para entrega.
Então eu quero assim, não é exatamente um resumo. Você pode fazer como planilha, você pode fazer como Word, você pode fazer na mão, manuscrito, fique à vontade. A única coisa que eu quero é, você vai tirar os itens pertinentes para se fazer um dimensionamento. Então imagine o seguinte, próxima aula a gente tem uma planta, nós vamos ter que alocar os extintores de incêndio nessa planta, e aí eu quero que você tire os parâmetros para dimensionamento desses extintores. Dimensionamento é quantitativo e qualitativo, tá? Ou seja, que tipo de extintor que vai e quantos vão. É isso, ok? Valeu, gente. Até mais, até a próxima aula.